O dia que o Josuke foi machista opressor e vários furos de roteiro. Essa história nova do Hall Horse e do Josuke tem trazido coisas incríveis, mas dessa vez a gente teve furo de roteiro. E uma coisa engraçadíssima, nosso querido Josuke, machista opressor. Mas brincadeiras à parte, hoje vocês vão ver o 5º capítulo do spin-off do Hall Horse. Aquela união linda de Hall Horse, Josuke e a prima do Kakyoin que entrou de penetra nessa história. De verdade, o capítulo de hoje tá incrível, mas ele precisa ser repensado. Esses caras que estão escrevendo o roteiro podem estar enganando a gente com esses furos aí, mas você vai entender melhor isso daí. Antes disso tudo, não se esquece do protocolo Liz, like, inscrição e sininho. Deixa o ora nesse like. Quando você deixa o protocolo Liz, você ajuda a cultura de Jojo a se disseminar para mais pessoas. Ajuda a espalhar essa cultura de homens afeminados como encostos super poderosos. Já quero que você deixe aí no comentário. Se você tivesse o Crazy Diamond do Josuke, o que você faria nesse momento? No momento que você tá sentado aí. Essas pessoas que estão aí são os membros do canal. Pessoas incríveis. E meu nome é Otávio Reis, também conhecido como o gordinho mais sexy vivo. E me segue lá no Instagram, @OtoAnisong. E você tá no canal Jojo99. Se você não viu os vídeos que eu fiz sobre os capítulos anteriores desse spin-off, então aproveita e já passa lá, senão você não vai entender nada. Eu vou deixar aí uma playlist com todos os capítulos desde o começo. O mangá já começa com o cabaré armado e a chinela cantando adoidado, ou nesse caso, a faca. Hall Horse, enquanto luta com as moças que estão sendo controladas pelo stand papagaio, se vê em um impasse, porque são 4 mulheres armadas tentando matar geral, o que já é muito. E ainda por cima, ele não pode atirar em nenhuma delas, pra não causar ferimentos. Aí lascou de vez. Aí ele tem que ficar se desviando de faca, sem nem sequer poder contra-atacar. Então a cena corta pro Josuke, que depois de ter tomado um tapão da Ryoko, amando do livrinho do capeta, o Toph, fica debochando da cara dela e perguntando se ela se sente mais confiante agora que ela bateu nele. Aí depois toma outra mãozada na cara e ainda reclama, né? Mas vocês sabem que o Toph é um quadrinho do capeta. Ele gosta mais é de ver o circo pegando fogo mesmo. E como se não bastasse mandar a Ryoko dar-lhe um tabefe, ainda disse pra ela meter uma bica na retaguarda do Josuke. Você tem que dar uma lição bem dada nesse Zé Ruela do cabelo de Free Boy. Então dá um tapa na cara dele e já emenda com um chute bem na bunda. Lição de moral. E o tapa na cara, ela já deu no capítulo anterior. Agora só falta a bicuda. Tô te falando, cara, esse livrinho não é de Deus não. Mas olha bem pra essa cena do mangá do Toph. A cena em que ele diz pra Ryoko bater no Josuke. Olha bem. Olhou? Olhou mesmo. Ok, você olhou. Olha bem a cara da Ryoko e me diz. A cara dela nesse mangá é ou não é igualzinha do Forever? Mó cara de eita bicho. Imoralidades sexuais. Josuke diz que ela finalmente se mostrou de verdade e não suportava a forma como ela ficava se forçando a uma personalidade diferente, forçando ser alguém irritante, sendo que seu verdadeiro eu é algo totalmente diferente. Ele também fala que se ela pensa tanto nesse tal de Noriaki, já que ela tinha dado esse tapão no Josuke porque ela falou mal do cabelo dela, que é inspirado no cabelo do primo dela, que no caso é o Kakyoin, ela deveria ir com ele então. O problema é que, como ela mesmo disse, ele não está mais entre nós, o que faz Josuke se sentir mal e perceber por que ela ficou tão irritada quando ele zoou o cabelo dela, já que isso também acaba ofendendo o Kakyoin, a quem ela era muito apegada. Só que de repente Josuke acaba escutando um barulho de tiro, tiro esse que veio do revólver do Hall Horse, e quando ele vai lá verificar o que tá acontecendo, ele é atacado por uma das chefes usando uma faca. Ele quase foi acertado, mas felizmente a Ryoko deu um chutão nele, um chutão naquele pique Leônidas no filme 300, e impediu que ele levasse uma facada. Mas meu amigo, que chute, hein? O cara pode até não ter morrido pela faca, mas ganhou um belo problema na coluna. E aí, enquanto ela dá o chute no Josuke, ela percebe que realmente todas as previsões do Toph estão se tornando realidade. Josuke olha pra mulher com a faca na mão e já pergunta se ela é algum tipo de serial killer. Como se a mulher com a faca na mão fosse parar pra responder alguma coisa e bater papo. Não, porra. Só tô aqui querendo te fazer um cafuné nas costas com esse brinquedinho na minha mão. Nada demais. Lá no fundo, caído no chão, igual um pedaço de tolete, Hall Horse grita, falando que as mulheres, na verdade, estão sendo controladas. Só que o Josuke é poucas ideias e não quer nem saber. Desce a mão na boca da primeira que aparece sem dó. Ele já invoca o Crazy Diamond na intenção de fazer a giripoca piar. E ainda diz que vai resolver tudo causando o menor dano possível. Agora presta atenção nessas palavras.
o menor dano possível. Como resolve o problema causando o menor dano possível? Opção A, imobilizando as 4 mulheres. Opção B, desarmando elas. Ou opção C, ganhando tempo até a polícia chegar. Se você escolheu a opção A, parabéns, você falhou com sucesso, porque o correto é a opção B. Ele sentou a porrada sem dó nas 4. Uma solução misógina e totalmente inteligente, não é mesmo? Josuke é o meu machista opressor favorito. Antes ele era o Jojo que eu mais odiava, agora virou meu favorito. Josuke percebe que juntou uma multidão ali em volta, e agora pensa, que situação esquisita. Você tá de boa indo pro trabalho e vê do nada 4 mulheres com facas fatiando geral, quando de repente chega um adolescente e as mulheres magicamente colocadas no chão. Ou então pensa pelo lado das 4 chefes. Você tá de boa trabalhando no restaurante, quando do nada sua memória apaga e você acorda do nada no meio da cidade com um monte de gente em volta. E aí, pensou? Pois é, o Josuke também. E foi pensando nisso que ele decidiu improvisar e fingir que tudo aquilo não passava de uma peça de teatro, agradecendo a multidão por ter assistido e perguntando pra uma das chefes, que tinha sido controlada, se ela gostou do show. É, meu nobre, o cara é diferenciado. Ele sabe como dar uma de João sem braço. Aliás, uma de Jojo sem braço. Josuke corre pra ajudar o Whole Horse, que tá parecendo um faqueiro. E o Josuke ainda tem a coragem de perguntar pra ele se ele tá bem. Haja lerdeza, mano. Haja lerdeza. Se o cara tá todo ferrado no chão, sangrando, com umas 3 facas socadas nas costas, ainda por cima se rastejando, tu espera que ele falasse o quê? Que isso, meu nobre? Tô tranquilão aqui. Eu só fui empalado algumas vezes, né? Quem nunca? Não é mesmo? Ele repreende o Josuke apesar de tudo, dizendo que só porque ele consegue curar os outros, ele não tem que sair por aí batendo em todo mundo. E Josuke rebate dizendo que se ele tá reclamando então, não deveria ter curado suas feridas. Mano, o Josuke tá psicopata demais nesse quadrinho, irmão. Whole Horse explica pra ele que o papagaio que ele veio buscar, que veio do Egito até Moriô, não é nada mais, nada menos que um usuário de stand treinado por Jill. Só que ele não explica quem é Jill. E esse é um dos motivos que, conforme eu vou explicar mais tarde, fizeram o roteirista desse mangá acabar pesando a mão na história na hora de escrever. O policial chega no local da confusão e pergunta pra Ryoko se ela viu o que aconteceu ali, mas ela se finge de leve, fala que não viu nada. A cena corta e volta pro Whole Horse sentado em uma fonte, explicando pro Josuke que Jill viu grande utilidade nas habilidades daquele papagaio, já que ele não podia sair durante o dia. Já Josuke fala que ficou com cara de bunda, porque há um tempo atrás ele achava que ele era o único que tinha habilidades sobrenaturais. Achava até que poderia ser uma doença ou algo do tipo, porém agora ele descobre que até mesmo um papagaio consegue ter uma habilidade dessas. Whole Horse fala pro Josuke que o problema agora não é apenas o stand do louro psicopata, mas também é o fato de alguém escondido no meio do povo tá usando as habilidades do papagaio para fazer o caos. E tem algo que eu não falei no último capítulo, mas eu pensei agora. Se esse cara que tá usando as habilidades do papagaio para causar baderna sabe que o papagaio tem um stand, quais são os poderes dele e como usar de forma efetiva, então ele sabe o que é um stand em si. E para saber o conceito de um stand, você tem que saber da existência dele. O ponto que eu quero chegar é, ele sabe da existência de um stand, então ele consegue ver um, ou seja, ele com certeza também possui um stand. E isso faz dele um inimigo ainda mais poderoso, porque ainda não foi revelado o poder dele. Josuke logo pergunta o óbvio: se o louro tá sendo um problema, então por que o Whole Horse não dá logo o cabo dele primeiro? E Whole Horse revela que prometeu a uma senhorinha que ia levar o papagaio com vida até ela, já que era a última lembrança que ela tinha do seu falecido filho. O problema é que, desse jeito, Whole Horse não vai durar muito, porque ele vai ter que enfrentar 2 inimigos, o Homem Desconhecido e o Pássaro do Tinhoso, sendo que o papagaio tem uma habilidade tão apelona que é capaz de criar outros inimigos para ajudar ele. E ainda por cima, o poder do Emperor, apesar de muito forte, não é nenhum Star Platinum da vida. Então o Whole Horse resolve pedir ajuda a Josuke, que fica muito animado por poder ajudá-lo. Enquanto isso, a Ryoko ouvia a conversa dos dois atrás de um muro e percebe que Whole Horse tá de alguma forma ligado com o Jill. Ou seja, ele também tá ligado com o incidente no Egito e com a morte de seu primo Kakyoin. Ou seja, como Toph previu, a primeira pista foi revelada. Então ela abre o livro e nele mais uma previsão é feita. Finalmente está descobrindo toda a verdade. Mas não põe a carroça na frente dos bois, Rion.
Se você colocá-lo contra a parede, pedindo respostas, ele só vai se fazer de besta. O desvio te levará ao seu objetivo mais rápido. Agora, você precisa mudar sua perspectiva e procurar algo a mais. Uma luz. Então, a acenda. Depois disso, você finalmente alcançará a verdade. Enquanto todos os outros não vão parar de gritar. Só que essa previsão é um pouco preocupante, porque quando ele fala pra ela acender uma bomba, falando de uma forma metafórica, ele quer dizer que algo impactante acontecerá. Porém, não dá pra confiar no Toph, né? Até porque, enquanto o livro diz isso, aparece uma ilustração mostrando uma bomba sendo explodida. Então, quem garante que quando ele diz pra ela acender uma bomba, ele não tá realmente falando que ela vai literalmente acender uma bomba? E a Ryoko finalmente entende que se seguir essas previsões, dará tudo certo pra ela. Ah, meu amigo, já era tempo, né? Finalmente, depois de tanto tempo, ela foi entender o poder do livro. Lembra quando eu falei que ela tava bancando alerta? Não é só fingimento, ela é alerta mesmo, velho. Agora, lembra quando eu falei que o roteirista errou a mão na hora de fazer esse capítulo? Pois bem, em um capítulo ele só fez os personagens perderem uns 30% dos neurônios que ainda tinham, além de acabar abrindo furos no roteiro. Primeiramente, tem o problema daquela velhinha que foi esfaqueada e desapareceu. Depois o Josuke, que viu o Hall Horse todo lascado no chão e ainda fez a pergunta retardada. Além de ouvir o nome do Jill envolvido na parada, saber que ele influenciou todos aqueles problemas, mas não ter a mínima noção ou curiosidade para perguntar quem ele era ou o porquê do envolvimento dele, sendo que ele acabou afetando, mesmo que indiretamente, o Josuke. Parece até que ele não é humano, mas espera que esse daí não é o problema principal. Porque o Josuke ouve pela primeira vez o nome do Jill na parte 4, no episódio do Ângelo, onde ele fica surpreso, sendo que, cronologicamente, esse spin-off se passa antes dos eventos de Diamond is Unbreakable. Ou seja, ele já sabia o nome do Jill, então não faz sentido ele se surpreender na parte 4. Além disso, se cronologicamente ele já tinha ouvido o nome do Jill antes, então por que na parte 4 ele nem sequer lembrou do Hall Horse? Ou se lembrou de já ter ouvido esse nome antes? Porque ele não fez essa conexão. Qualquer um faria isso se tivesse no lugar dele. Então o fato dele nem sequer se lembrar disso é muito estranho. E antes que vocês venham me dizer, Nhoto, mas quando o Araki fez a parte 4, ele não tinha planejado esse spin-off do Hall Horse. Eu sei disso. E eu não tô falando que esse furo foi culpa do Araki, já que realmente não foi ele que escreveu esse spin-off. Só que, como eu disse, cronologicamente, essa história vem antes. Então a culpa foi do cara que escreveu ela. E não para por aí, porque é aqui que nesses eventos, onde o Josuke descobre pela primeira vez o que é um stand de fato e que ele não é o único com habilidades especiais, sendo que lá na parte 4 ele só descobre isso, o fato de existirem stands e que aquilo que ele tem é um stand, através do Jotaro, e fica até surpreso ao ver os outros usuários de stand. Aliás, ele nem sequer sabia da existência da palavra stand. Qual é? Pensar que o cara, em alguns meses, contraiu sozinho uma amnésia da braba é meio absurdo. Esse tipo de furo acontece com frequência quando alguém resolve fazer um filme e depois de uns anos lançar um filme de origem. Um filme que se passa cronologicamente antes do anterior, como aconteceu em muitos dos filmes da franquia Jogos Mortais. E eu posso dizer isso até em Harry Potter, agora com a franquia Animais Fantásticos. E isso não é apenas com filmes, desenhos ou quadrinhos, já que aconteceu até mesmo isso com jogos da saga God of War, onde no segundo jogo da franquia, ele descobre pela primeira vez que Zeus é seu pai, o que o deixa ele muito surpreso, sendo que no jogo Ghost of Sparta, que se passa cronologicamente antes, ele já tinha descoberto isso através da sua mãe. Só que nem tudo tá perdido, porque eu tenho uma suposição, quer dizer, uma não, 3, de como a história pode corrigir esses furos. Pensa comigo, o Kakyoin é um usuário de stand desde criança, certo? Logo, tem duas formas dele ter ganho um stand. Ele foi perfurado por uma flecha ainda quando criança, o que é bem pouco provável. 2, ele, assim como Polnareff, nasceu com um, o que faz com que algum ascendente dele, seja pai, avô ou bisavô, tenha algum stand, por isso ele nasceu com um. E no caso da segunda possibilidade, poder estar correta, isso quer dizer que a Ryoko pode também ter um stand que está hibernado, que ainda não se manifestou, ou que ela ainda vai despertar. E pode ser que esse stand no final, de alguma forma, apague as memórias do Josuke por algum motivo ainda desconhecido. Agora você deve se lembrar, quando eu disse que com certeza o cara que tá manipulando o papagaio também é um usuário de stand.
Pois bem, minha segunda suposição é que esse cara no final pode acabar de alguma forma fazendo com que o Josuke perca a memória dos eventos que ocorreram. Talvez ele tenha algum tipo de stand do estilo Jaillock House, que causa a perda de memória das pessoas. E a gente tem que se lembrar que, apesar da gente estar acompanhando esse mangá todo mês, não se passou uma grande quantidade de tempo desde que o Hon Horse chegou em Morio. Na verdade, pelo que eu entendi, parece que só se passou um dia. Então, destruir as memórias de um dia não precisa de um stand com poder tão elevado, relevante à memória, né? E tem a minha terceira suposição, que pode ou não estar interligada com a segunda, e é Josuke acabar sofrendo uma lesão no final dos eventos desse spin-off. Lesão essa que faria ele ter uma perda de memória, o que não é impossível, já que um dano muito forte no cérebro pode sim causar amnésia. Tudo isso não se passa de uma teoria, já que nada foi confirmado. Mas eu espero que os produtores dessa história não botem tudo que já vem mostrando até o presente momento a perder, já que esse enredo tem um enorme potencial para ser a melhor obra e spin-off de JoJo. Oh, Jotaro, por favor me responda. Onde eu posso comprar camisetas de JoJo? Lá no Nount você acha. No Nount? Não te interessa. Mas agora falando sério com você, cara. O melhor lugar pra comprar suas camisetas de JoJo é na Que Camisa Bizarra. Olha só essa camisa que linda. E se você não comprar a camisa, é ura na sua cara. Bom, depois de tudo isso que a gente trouxe até aqui, é impossível de você não estar inscrito, né? Se você não está inscrito, ou você é corno ou você é esquecido. Se você é corno, vai serrar o seu chifre! Se você é esquecido, eu acabei de te lembrar. E aí, que outra coisa você gostaria de ver aqui no canal? Que outra história eu devo contar pra vocês? Eu quero saber o que vocês querem. Eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo. Vocês são massa e não fumem maconha.